Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom que Deus nos deu esse privilégio, que as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma manhã para a gente estarmos juntos e glorificarmos o seu nome, estudando a sua palavra, vendo o que Ele tem para nos dizer, para que a nossa vida caminhe mais alinhada com a vontade dEle e nós todos sejamos abençoados e agrademos ao Senhor com as nossas vidas. Antes de lermos a palavra de Deus, que será no Salmo 27 a nossa meditação hoje, eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede, pela graça do Senhor que foi derramada sobre nós, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram nessa manhã. E nós te louvamos, ó Deus, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. E Ele nos purifica do nosso pecado. E Ele, ó Deus, abre um caminho, Ele nos dá acesso até o Senhor. Muito obrigado por tão grande salvação em Cristo Jesus. Peço que o Senhor estenda as tuas mãos, ó Deus, sobre essas pessoas que estão nos assistindo, que estão compartilhando conosco a palavra do Senhor, que todas elas sejam abençoadíssimas, ó Deus, recebam do Senhor a bênção que tanto precisa. Que o Senhor, em nome de Jesus, afaste de nós todo o mal, ó Deus, e nos mantenha seguros, ó Deus. Debaixo das tuas asas, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo de número 27, Salmo de Davi, diz assim o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu refúgio. A quem recearei? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, eu tenho uma certeza, eu viverei para ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que salmo maravilhoso! Davi realmente conseguia pôr em palavras o que se passava no seu coração, tanto com relação a Deus como em relação à vida. Ontem, sábado, eu fui surpreendido por algo bom logo cedo. Bateram na minha porta e me entregaram uma cesta de café da manhã, sem que fosse aniversário de ninguém, sem que fosse uma data especial, apenas o carinho de um casal querido por nós.
Isso me fez mudar a mensagem que eu iria trazer para vocês hoje, porque me veio um pensamento na seguinte perspectiva: coisas boas também acontecem em tempos ruins, em tempos difíceis. Graças a Deus, a minha vida é muito boa em muitos aspectos, mas o distanciamento da igreja, o distanciamento social das pessoas que são fundamentais para a minha alegria, inclusive espiritual, isso realmente tem me afetado. E eu sei que isso é verdade para vocês também. Por isso, além daquele valor afetivo, essa cesta, esse presente, esse mimo que nós recebemos, me fez sentir saudades. E aí eu fiquei pensando nisso. Você já usou aquela frase: eu era feliz e não sabia? Pois é, de vez em quando a gente se pega com esse pensamento, sentindo saudades ou de um tempo que não volta mais, ou de pessoas que se foram e que também não voltarão, assim como disse Davi por ocasião da morte do seu filho com Batseba. Está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, ele diz assim: eu irei com ele, mas ele não voltará para mim. Ou então, às vezes a gente tem saudades de uma época em que, por sermos crianças, não tínhamos uma compreensão das complexidades da vida, dos relacionamentos familiares e suas disfuncionalidades, das questões econômicas. Por exemplo, eu me lembro de que um dia meu pai não tinha dinheiro para comprar uma coisa que eu queria. E eu, na minha ingenuidade infantil, disse para ele: faz um cheque. Olha que fácil, né? Hoje as crianças dizem: passa o cartão no crédito. Santa ingenuidade, Batman, como diria o Robin, né? É aquela fase em que a gente não tinha que se preocupar porque alguém fazia isso por nós. Mas, como diz o ditado, o que é bom dura pouco. De repente, a gente cresce e se vê tendo que lutar pela vida, pela sobrevivência, e essa luta, gente, vai nos endurecendo, vai nos embrutecendo. A gente vai deixando de acreditar que é possível ver a bondade de Deus no mundo tomado pela violência, pelo descaso, pelo sofrimento, pela maldade. Mas eu estou com Davi nessa. Eu não só creio, como tenho visto a bondade do Senhor na terra dos viventes, apesar de tanta coisa ruim acontecendo à nossa volta. A bondade de Deus é possível ser vista em gestos simples de solidariedade. Essa semana também, o irmão da igreja largou seus afazeres para me levar até Santa Bárbara para fazer uma endoscopia. Deus está nisso também, nos gestos de gratidão, de amizade, de carinho, que as pessoas praticam no seu dia a dia e que não são veiculados pela mídia, porque o objetivo do mal, que controla o sistema do mundo, é propagar o mal e não o bem. Mas assim como as coisas ruins têm o poder de nos afetar de maneira negativa, as coisas boas têm o poder de nos alegrar e nos fazer repensar o cuidado de Deus para conosco. Uma pena que as pessoas deem mais atenção às coisas ruins do que às boas. Coisas boas são como oásis no meio de um deserto escaldante à luz do dia e insuportavelmente frio à noite. É algo meio escondido, meio camuflado,
difícil de achar, mas que está lá. Às vezes a gente se depara com um oásis só para ter um refrigério. E às vezes ele surge diante dos nossos olhos no pior momento da vida, quando as forças estão praticamente esgotadas, quando a esperança já deu lugar à resignação da morte. Mas não importa, na vida, na nossa peregrinação por esse mundo, Deus nos proporciona oásis, vários deles ao longo do nosso percurso nesse deserto. Eles estão lá, mas nem sempre a gente consegue enxergá-los, porque a gente às vezes se entrega à derrota, como aconteceu com Agar, que depois de ter sido expulsa de casa por Abraão, com apenas uma pequena provisão de pão e água, acabou ali no deserto de Berseba, na sua peregrinação, e lá a situação ficou insustentável, porque acabou o pão, acabou a água, e ela pega Ismael, o filho que ela teve com Abraão, coloca esse menino debaixo de uma sombra de um arbusto e sai de perto para não vê-lo morrer, e vai até um lugar mais longe para chorar. Foi preciso que um anjo mostrasse a ela que ali, onde ela estava, havia uma fonte que ela não tinha visto, porque o sofrimento a cegara. Isso está em Gênesis no capítulo 21. Então, não deixe que as coisas ruins, não deixe que o mundo, com a sua violência, com a sua maldade, com a sua indiferença, impeça você de ver a bondade de Deus sendo praticada. Coisas boas também acontecem em tempos difíceis. Coisas boas também acontecem em fases complicadas da história, como essa que estamos passando. Essa não foi a primeira pandemia do mundo e nem o pior momento da história, mas Deus nunca deixou de agir, embora muita gente não acredite nisso. Davi, voltando ao Salmo 27, sabia bem dessas coisas. No verso 13, na versão revista e corrigida, a tradução é a seguinte: pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Não acreditar em Deus, ou que Deus está agindo por causa do mal que faz mais alarde no mundo, era para Davi o mesmo que morrer. Eu tenho uma certeza, ele disse, eu viverei para ver a bondade do Senhor na terra. Isso é que é confiança em Deus. Você está com essa fé? Eu sei que esse ano tem sido muito diferente de tudo que já vivemos, mas para você, tudo está perdido? Ou você espera ver a bondade do Senhor ainda esse ano? Apesar de tudo que estão falando por aí. Repito, eu estou com Davi. Eu creio que muita coisa boa ainda vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, a despeito das interpretações humanas e das apocalípticas do momento. Porque quando a gente lê o Apocalipse 6, em que João descreve o cordeiro abrindo os selos, lá vai dizer do segundo selo, que é o do cavaleiro que estava montado num cavalo vermelho, e diz que ele empunhava uma grande espada, e ele havia recebido o poder para levar os homens à guerra entre si. O terceiro selo, um cavaleiro montado num cavalo preto, que tinha na mão uma balança e recebera poder para causar o caos na economia.
mas sem danificar o azeite e o vinho. O quarto selo, um cavaleiro montado num cavalo amarelo, e o seu nome era Morte, e ele vinha seguido pelo Hades, o reino dos mortos. Esse cavaleiro, a Morte, recebera poder para matar, ou pela espada, ou pela fome, ou por pragas, ou através de animais selvagens, até no máximo 1/4 da população da terra. Eu vou parar por aqui nessa descrição, porque não é o meu intuito falar sobre o Apocalipse. O meu intuito, o meu objetivo é mostrar para vocês que existe um limite para a atuação do mal na terra. Tudo que está acontecendo de ruim, apesar de parecer terrível e sem solução, não é maior do que o que Deus tem para fazer de bom em nós, por nós e através de nós na história. Vejam as ressalvas que Deus coloca para os cavaleiros da destruição. Podem fazer o caos na economia, mas não danifiquem o azeite e o vinho. Embora seja muito difícil a compreensão dessas coisas, há um certo consenso de que o azeite e o vinho se trata do povo de Deus, daqueles que têm a marca, a unção do Espírito Santo, e estão cobertos pelo sangue de Jesus e que serão preservados, não individualmente, mas como povo. As guerras, fome, as pandemias e as pragas só podem destruir no máximo 1/4 do mundo, mas não tem autoridade para ir além disso. Eu não estou falando se isso é bom ou se é ruim. Você fala, bom, 1/4 é bastante. Não é disso que eu estou falando, gente. Eu estou falando que o mal tem limite. É disso que eu estou falando. No meio de tudo isso, Deus vai continuar e continua salvando, curando, libertando, transformando, restaurando, resgatando vidas, porque ao contrário do ladrão que vem para matar, roubar e destruir, Jesus veio para desfazer as obras do diabo e nos dar uma vida em abundância na terra e uma vida eterna no céu. Então, baseado no Salmo 27, eu queria fazer algumas afirmações para a gente refletir. Primeira delas, quem crê em Deus tem uma perspectiva da vida diferente de quem não crê. Isso pode parecer um tanto óbvio, mas exige uma reflexão. Davi tinha uma visão da vida que muita gente não tem. Deus nunca ficava de fora da sua perspectiva, ou dessa perspectiva. Seja lá o que fosse que acontecesse, Deus nunca era descartado na visão de Davi. Deus sempre era levado em consideração. Citei no começo dessa reflexão a morte do filho de Davi com Batseba. Enquanto a criança estava doente, mas viva, Davi orou e jejuou para que Deus a poupasse. Mas a criança morreu. Depois que a criança morreu, Davi se levantou. Você vai lá para o texto, você vai ver como é que é. Ele se levanta, ele se lava, ele se perfuma, ele troca de roupa e vai ao santuário adorar ao Senhor, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12. Numa outra ocasião, uma história conhecida nossa aconteceu, está lá descrita no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Foi quando os amalequitas, aproveitando a ausência de Davi e o seu exército, saquearam a cidade de Ziclag e levaram os velhos, as mulheres e as crianças como prisioneiros. Quando Davi chega e vê a cena e seus homens querem apedrejá-lo como se ele fosse o culpado disso ter acontecido, o verso 6 diz que ele foi se fortalecer no Senhor seu Deus. Quando ele enfrentou
ainda jovem, o gigante Golias, 1 Samuel capítulo 17, Davi também coloca Deus como elemento fundamental da situação. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, como a gente pode ver na vida de Davi, desde que ele era jovem, a perspectiva sempre levava Deus em consideração. E é por isso que ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Para Davi não havia situação em que Deus ficasse de fora. Essa perspectiva faz toda a diferença na caminhada e no resultado da vida. Então essa é a primeira coisa. Quem crê em Deus tem uma perspectiva da vida diferente daqueles que não creem. A segunda é o seguinte: quem é fiel a Deus tem mais esperança do que quem não é fiel a Deus. O conceito de fé mais comum tem a ver com acreditar, ou seja, para muita gente, fé é acreditar em Deus, mas correndo o risco de ser repetitivo, porque já disse isso em outras mensagens, o conceito bíblico de fé no Velho Testamento não tem a ver com crer, tem a ver com ser fiel, tem a ver com fidelidade. Portanto, ter fé em Deus não é acreditar em Deus, e sim permanecer fiel a Deus. Essa é a diferença entre o fiel a Deus e o religioso. Muita gente religiosa no Brasil. O Brasil é ainda considerado um país cristão, porque todo mundo diz que acredita em Deus, mas ninguém anda com Deus, ninguém é fiel a Deus. Portanto, a gente precisa pensar e levar em consideração aquilo que Abacuque diz no seu livro, no capítulo 3, quando ele fala, e eu já recitei isso aqui diversas vezes, você deve ter lido na palavra de Deus, outras centenas de vezes, ouvido outros pregadores: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quer dizer, ainda que acabe a comida, ainda que eu perca o emprego, ainda que a situação da minha saúde fique crítica, ainda que o mundo se volte contra mim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é fé. Fé, quando tudo vai bem, não é fé. Fé é continuar caminhando com Deus quando tudo não está bem. Essa é a perspectiva que faz de alguém uma pessoa diferenciada do religioso, da pessoa religiosa comum, porque a sua crença deixa de ser nos resultados e ela foca, firma na pessoa de Deus. Independentemente dos resultados, a pessoa continua confiando em Deus, se alegrando em Deus. O que nos leva a um terceiro e último ponto. Quem anda com Deus, apesar dos tropeços que dá, apesar das coisas que sofre, sempre alcançará o favor de Deus. Davi é um personagem que a gente tem muito apreço, a gente gosta muito dele. Mas ele está longe de ser a pessoa ideal, perfeita, maravilhosa que muita gente pinta. Ele, por exemplo, ele queria muito, mas não pôde construir o templo para Deus porque suas mãos estavam manchadas de sangue. Foi o que o próprio Deus disse para ele.
Ele foi um excelente estadista, mas não foi muito leal a seus súditos, não é? Ele mandou matar Urias, ele fez tudo que pôde, como não achou um jeito, mandou matar Urias, para ficar com Batseba, a quem ele também trouxe para sua casa, porque era rei, ele mandava e não tinha conversa. Ele foi um excelente estadista, mas foi um péssimo pai. Então Davi, assim como todos nós, tinha seus momentos que se alternavam entre bons e ruins. Mas, e sempre existe um mas para quem anda, ou pelo menos tenta andar com Deus, Deus era com Davi e nunca o abandonou. É sempre assim com quem anda com Deus. Ninguém é deixado à míngua. Deus sempre intervém, Deus sempre resgata, Deus sempre abençoa, Deus sempre insere coisas boas no meio da vida atribulada, atrapalhada, às vezes até estragada dos seus filhos e filhas. Davi sabia muito bem disso. Ele sabia que, apesar das tribulações em que havia se metido, Deus fazia acontecer coisas boas na sua vida. Deus sempre o conduzia por um oásis no meio do seu deserto. Se você crê em Deus, você tem outra perspectiva da vida, muito diferente das pessoas pessimistas, desesperadas, preocupadas. Deus sempre será o seu refúgio, bem presente na hora da angústia, a sua força em tempos de guerra, seu alimento em tempos de fome, sua fonte de sustento em tempos de escassez, seu propósito de vida em tempos de isolamento. Se você é fiel a Deus, nada do que possa vir a acontecer mudará isso. Deus sempre será a razão da sua vida. E se você anda, ou pelo menos tenta andar com Deus, a bênção dele nunca te deixará. Você alcançará o seu favor, seja lá o que for que isso signifique, seja lá o que for que você precise. Eu creio nessas coisas. E eu, assim como Davi, eu espero e tenho fé e creio que eu ainda verei muitas vezes a bondade do Senhor acontecendo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, na terra dos viventes. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.